Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um mês de lições bíblicas aqui na plataforma Discipular Kids. Mês de junho nós iremos trabalhar o tema Crianças Cheias do Espírito Santo. E a nossa primeira lição é um encontro cheio do Espírito Santo. Nós iremos narrar quando Maria foi visitar Isabel e houve aquele mover do Espírito Santo. E com o que nós começamos a nossa primeira aula. E antes de irmos para o planejamento dessa lição, eu quero mostrar para vocês o recurso que nós preparamos para vocês ministrarem aí na aula de vocês. Bem, pessoal, a proposta do visual dessa primeira lição é o avental, ok? Tem um bolsinho para você ir contando a história e colocando os visuais aqui. Fica bem dinâmico para você aí que não faz uso de data show e notebook. Fica bem legal, bem prático. É só vestir o avental e fazer a sua contação da história. Lembrando que no arquivo digital tem para vocês a alça, para vocês usarem aí o avental e ajustar conforme o seu corpo, ok? Antes de irmos para a parte teórica do planejamento de aula, eu quero mostrar para você a caixa da reflexão, tá? Essa dinâmica nós disponibilizamos toda a lição para que você tenha um momento de escuta com seus alunos, é muito interessante. Então todas as nossas lições tem lá as perguntas para a caixa da reflexão, tem os cartões também que você vai passar para as crianças, elas vão ler o cartãozinho e responder a pergunta. E a dinâmica, você que já é assinante, sabe como funciona, mas sempre tem pessoas novas aqui, nós precisamos sempre estar repetindo isso aqui. O que acontece é que você deve entregar a caixa para uma das crianças, coloca um hino, enquanto o hino está sendo tocado, as crianças vão passando a caixa de mão em mão. Você pausar o hino, a criança que estiver com a caixa na mão deve pegar o cartão e fazer a leitura da pergunta e responder. Para incentivar a participação da criançada, leva um mimo, um brinde para quem participar. Assim, você irá atrair a participação das crianças, dos adolescentes, e o importante aqui é o pastoreio. Quanto mais você ouvir as suas crianças, mais fácil será pastorear aquele pequeno coração, tá bom? E a outra dinâmica da nossa aula é o dado da memorização, para as crianças memorizarem o versículo do dia. Então, você joga o dado na posição que cair, as crianças devem recitar o memorizando, tá bom? Tem várias situações aqui, várias poses legais, que as crianças gostam muito, é muito dinâmico, então é oficial, é padrão aqui das nossas lições. A caixa da reflexão e o dado. Se bem, seguindo a nossa aula, vamos para o planejamento de aula. Quais são os objetivos, pessoal? Olha só, ensinar as crianças que desde o ventre a presença de Deus se faz parte de nossas vidas. Olha só que interessante, levar as crianças a reconhecerem que Deus pode usar qualquer pessoa que o ama de qualquer idade. Materiais necessários, todo aquele padrão que você já conhece. Deixamos aqui como sugestão de hino para vocês usarem durante a administração da aula. Vem Espírito Santo da Ana Luísa. É só fazer a leitura do QR Code. Memorizando é o momento de interagir com as crianças para que elas possam memorizar o versículo do dia, para que elas possam sair da salinha com o versículo na ponta da língua, tá bom? Para isso você deve usar o dado da memorização que eu acabei de apresentar. Aqui nós temos o valor, o princípio da lição, tudo começa no ventre, o memorizando Lucas capítulo 1, versículo 41, e a base bíblica Lucas capítulo 1, do versículo 39 ao versículo 56. Aqui tem o roteiro da história para o professor de acordo com a ordem, a sequência lá dos visuais, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. E continuando aqui o nosso planejamento de aula, temos aqui 35 minutos para contação da história, atividades 20 minutos e atividade de debate e reflexão aí 15 minutos. Lembrando que esse cronograma aqui, claro, deve seguir a sua realidade. Ou menos, ou mais tempo, é você quem faz essa adaptação durante a sua aula. As respostas deixamos aqui no caça-palavras e tem o mapa mental. Visita de Maria a Isabel. Esse é o nosso planejamento de aula e nós agora vamos para a contação da história. E para começar a história temos o memorizando. O bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, pessoal, com esse versículo nós vamos introduzir a história para as crianças e elas já conhecem essa parte aqui de que o anjo Gabriel apareceu para Maria, trouxe a mensagem que ela seria a mãe do Salvador. O anjo também falou para Maria que a sua prima Isabel também estava grávida e que não era qualquer criança também que ia nascer ali não, hein? Então, quando Maria ouviu essa notícia, passou alguns dias, ela resolveu ir visitar a sua prima Isabel. E olha só que linda Maria aqui, grávida, indo visitar a Isabel. Afinal de contas, elas estavam grávidas no mesmo período, no mesmo tempo. E os dois meninos teriam uma grande missão. Um seria o Salvador e o outro iria preparar o caminho para o Salvador. E quero aproveitar e falar para vocês que nós temos lições sobre as festas juninas, tá? Você que é assinante do portal de 2024, as lições de junho, nós trabalhamos no ano passado o São João. A Bíblia não tem história para falar apropriadamente do São João, mas nós adaptamos algumas histórias para falar sobre essas festas, todo tipo de festas que adoram deuses e não agradam ao Senhor. Então é bem interessante as lições do ano passado. Você pode usar essas lições para falar, se você quer trabalhar o tema sobre o São João, sobre festas juninas aqui, aí na sua igreja, principalmente aqui no meu Nordeste, que é uma festa cultural nossa e é muito forte. Então, tem nordestino aqui, assinante dessa plataforma, aproveite as lições do ano passado. E essas desse ano você usa em outro momento, não vai faltar oportunidade, ok? Inclusive, a quarta lição de junho do ano passado é a história de João Batista. E qual foi o meu objetivo? Foi mostrar para as crianças que a história de João Batista não foi uma história de festa, de bebida, pelo contrário, ele pregava contra isso.
Foi exatamente por isso que ele foi morto. Então, quando se comemora o São João, está se comemorando a morte de um homem que morreu por amor a Cristo. É bem interessante falar isso para as crianças, ok? Então, voltando aqui para nossa aula, a nossa irmã Maria foi visitar sua prima Isabel. A Bíblia diz que quando Maria se aproximou de Isabel, o menino se moveu, se mexeu. E a Bíblia diz que Isabel foi envolvida pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Depois desse acontecimento, Maria, claro, ficou emocionada. E a gente pode mergulhar nisso aqui para trazer essa presença para perto de nós. Acreditem em vocês, eu estou aqui contando para vocês essa história, gravando essa aula, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Estou todo arrepiado sentindo a presença do Senhor. Porque a Discipular Kids não é apenas um produto. A Discipular Kids é isso, é presença de Deus, é graça de Deus. Então, nós precisamos ministrar isso para as crianças de uma forma que elas sintam essa presença também. Mostrar para as crianças que ser cheio do Espírito Santo não é apenas chorar na igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é só o movimento, a emoção que se sente na igreja. Não, ser cheio do Espírito Santo é isso aqui, é nos pequenos detalhes. Então, que as pessoas sintam a presença de Deus quando você também estiver em qualquer ambiente. Olha que poderoso. Que as pessoas vejam o Espírito Santo refletir em você lá na sua sala de aula. Já pensou? Que as pessoas vejam que você é diferente, porque na hora de agir, de resolver alguma coisa, que até lhe chateou, você age diferente, porque é o Espírito Santo. As pessoas precisam olhar e se perguntar por que ele é diferente. Por que ela é diferente? É a presença do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que em seguida Maria entoou um cântico ao Senhor, que é a coisa mais linda e vale muito a pena você, professor, fazer a leitura desse cântico e citar esse cântico durante a sua aula. Então, pessoal, essa é a nossa primeira lição, uma lição pequena, curta, mas que traz para nós uma mensagem poderosa sobre esse grande encontro de Maria, de Isabel, de João Batista e de Jesus. E o mais interessante, e é bom falar isso para as crianças também, é que João Batista e Jesus, a Bíblia só relata que eles se encontraram novamente anos depois, quando os dois já estavam adultos. João já estava cumprindo a sua missão e Jesus estava se preparando também para cumprir a sua missão, e foi o próprio João Batista que batizou Jesus às águas. Agora nós vamos conhecer as atividades que preparamos para essa lição. Bem, pessoal, esse foi o nosso planejamento de aula da primeira lição de junho. Eu aguardo vocês na próxima aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Você pode compartilhar esse vídeo à vontade. E se você ainda não é assinante da nossa plataforma, venha fazer parte dessa família e ter acesso a mais de 120 lições já disponíveis no portal e mais 4 lições todo mês durante um ano. O link para se tornar assinante está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!